Bom dia, sexto ano! Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bora lá, página 100 e 101. Na última aula, nós falamos aí sobre o mundo e os seres vivos, né? Que esse mundo passou por um processo de evolução, ou ele foi criado conforme a criação na parte religiosa, e que os indivíduos, eles são organizados por grupos, e que esses grupos existem partes aí para formar um ser, né? As células, os órgãos, os sistemas e assim por diante. Eu fiz um desenhinho na última aula, pedi para que vocês desenhassem esse desenhinho e deixassem lá no caderno, porque também é importante. Falamos sobre espécie, população, comunidade, né? Falamos sobre ecossistema, bioma e biosfera. Ok? E aí, eu pedi para que vocês fizessem leitura da página 100 e 101. Vamos lá, começando aí pelo Davi. O que você entendeu dessa leitura, Davi? Tá desligado o microfone, Davi. Aqui foi que a invenção do... Ele fala aqui do microscópio, né? Isso. Que isso daqui... Foi isso que eu escrevi na pesquisa que ele tinha pedido lá. A invenção do microscópio mudou a forma de o homem ver o mundo, porque aí facilitou muito mais as coisas dele fazer e possibilitou a observação e exploração de diversas áreas, desconhecida, que eles não conheciam. Ok. João Core. Oi. O que você entendeu do texto? Eu coloquei, que nem eu escrevi também. A invenção do microscópio mudou completamente a maneira do homem ver o mundo. O que você colocou, João Otávio? Dá uma. Na verdade, eu estou perguntando o que vocês leram no texto, o que vocês entenderam do texto. Não cheguei nas perguntas ainda. Eu entendi que esse cara, ele descobriu... nossa. Esqueci o que eu ia falar. Tava tudo na cabeça. Você leu o texto, João? Ali? Então, o que fala o texto? Fala sobre a invenção do microscópio, que eles conseguiram fazer... Vai lembrando aí que eu vou para Maria Paula. Vai lá, Maria Paula. Eu entendi que os microscópios foram essenciais para a vida dos seres humanos. Evoluiu muito e ajudou muito eles descobrirem novas teorias. Isso. Você, Murilo? Olha, eu não fiz leitura do texto, mas pelo que parece aqui, parece que mudou o mundo bastante. Você não fez leitura do texto, Murilo? Por causa que eu acho que foi em aula. Foi em aula ao vivo ou vídeo? Na última aula gravada de vídeo, eu passei a lição. Eu não vi ela. Por quê, Murilo? Murilo, toda aula ao vivo você está deixando de fazer exercício, Murilo. Eu vou pedir para a tia Roberta entrar em contato com a sua mãe. Toda a aula, Murilo. Você nunca faz o exercício, você esquece. Desse jeito fica difícil. Fica bem difícil. João Vitor Nunes e João Paulo, o que vocês entenderam do texto? Fizeram a leitura? Tá desligado o microfone. O texto fala sobre a existência do microscópio, que a vida são somente das células. Ok. E o João Paulo, o que ele tem para falar aí? A invenção, aqui dos microscópios, a invenção dos microscópios é do mundo completamente
da maneira do ser humano a ver o mundo. Tipo, eles usavam os microscópicos para a maneira do homem ver o mundo. Ok. E você, Pedro? Pedro, fala alto que eu não estou te escutando, gato. Eu entendi sobre o texto que os microscópios ajudaram muito na medicina antiga, a ver as células, ver como as partículas das doenças atuavam no corpo da pessoa. Ok. Vamos lá, então. O número 1, ele falava assim, pesquisa em livros ou na internet, né? Espera um pouquinho. Pesquisa em livros ou internet a importância da invenção e evolução dos tipos de microscópio para a ciência. Então, através aí... Giovana, você está me ouvindo? Sim. É que tá travado. Perdão, o que você leu aí no seu texto e você entendeu? A invenção do microscópio mudou completamente a maneira do homem ver o mundo. A microscopia possibilitou a observação e exploração de diversas áreas, até então desconhecidas, revolucionando o conhecimento científico, que até então era em olho nu, passou a ser analisado através das lentes do microscópio. Mesma coisa que você escreveu. É a mesma coisa que eu escrevi. Davi, Só que que eu você mudei. levantou a mão? Eu fiz uma pesquisa. Eu fiz essa daqui, ó. Que nem a Gi falou. Que eu pesquisei num site lá e eu mudei algumas coisas. Aí, eu fiz essa daqui também, que é tipo mais falando da importância do microscópio do negócio. Tá, Aí, ficou aguenta aí um grande. pouquinho, então. Então, na número 1 lá, ele falava para você fazer uma pesquisa, né, sobre a evolução dos tipos de microscópio. No texto mesmo, ele mostra aí o seguinte, olha aí na página 100, esse microscópio que tem aí na página 100. Ele é bem, bem diferente, não é? Ele usava água, né? Para ampliar, né? Sim, olha lá como que ele era diferente. Parecia um trambolho, né? E aí, com a evolução da tecnologia, foram criando novos equipamentos, novas tecnologias, até que ele veio sendo mudado, passou por modificação, e hoje ele é super moderno aí. Você consegue aumentar as coisas numa proporção imensa e enxergar aquilo que, se você pegar na mão, você nem vê, né? O que vocês colocaram aí? Fala para mim, João Cores, sobre a evolução dos microscópios. Eu coloquei a mesma coisa que a Giovana e o Davi. Tá. E o João tá. Então, a evolução foi muito importante, né, para ciências, principalmente, como o Pedro falou, na área da medicina, né? Ajudou bastante a pesquisar aí remédios, doenças, as células que sofriam mutações e assim por diante. Fala no texto. Hã? Fala no próprio texto ali que fala que ele fala estava no texto. identificando bactéria na água suja. Ok. Vamos lá, gente. Então, nós falamos aí sobre os microscópios, que eles fazem os estudos das células, que eles ajudam aí na importância, né, dessas células aí e tudo mais. Bora lá. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão escrever no caderno, vão pegar o caderno e vão escrever para mim assim: células procariotas e células eucariotas. Tá lá na página 102. Calma aí, eu vou pegar uma caneta. Calma aí, eu vou pegar uma caneta. Célula. Ó, presta atenção no que eu vou falar, depois vocês pegam caneta, a aula vai ficar gravada, depois vocês assistem de novo. Lá na página 102, o título do texto é Células procariotas e células eucariotas. Células, Olha o título aí da página 102. Células procariotas e células eucariotas.
como que faz? Cabeçalho pode Você ser não tipo vai trabalhar aula online? Ai, eu tô com a mão levantada ainda. Vou acertar pipa, meio-dia. Gente, vocês estão em aula, gente. Nossa, eu acho um pingo de graça. Então, coloca no caderno. Presta atenção no que eu vou falar, depois vocês fazem. Vocês vão escrever células procariotas e células eucariotas. É o título da página 102. Abaixo desse título que vocês vão colocar, vocês vão ter que desenhar vou colocar aqui na folha. Que aula que é hoje, Pro? Aula 27ª? É a 10ª aula de ciências. 10ª? Só um minutinho que eu tô desenhando aqui. Então, olha lá. Vocês vão colocar no caderno o título. Célula procariotas e célula eucariota. Tá vendo aí? Presta atenção, a aula vai estar sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar, você volta para fazer. Então, você vai colocar no seu caderno célula procariota e célula eucariota. Atenção aqui, todo mundo olhando para prestar atenção no que eu estou falando. Terminou de escrever o título, você vai escrever procariotas. E você vai fazer um desenho, vai pesquisar na internet, vai olhar no livro, no próprio livro tem um desenho. Você vai fazer o desenho aí, então, dessa célula. Beleza, você já fez o desenho? Você vai para eucariota. Dentro da eucariota, existem dois tipos de célula. A animal e a vegetal. Você vai fazer os dois desenhos. Da célula animal e da célula vegetal. Ok? Também tem no livro aí esse desenho. Depois só pra você na internet assim. Davi, espera eu terminar de falar. Depois que você fizer o desenho da forma que eu expliquei, você vai responder essa pergunta. Eu vou fazer o slide aqui e vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Vocês vão responder essa pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre uma célula eucariota e uma célula procariota? Então, na hora que vocês forem desenhar, vocês vão ver que existe uma diferença entre essas duas. Vocês vão responder com as palavras de vocês. Ah, a diferença é que uma tem isso, a outra não tem. Uma faz isso e a outra não faz. Beleza, respondeu essa pergunta? Vai responder outra. Respondeu aquela, você vai responder essa. Qual a diferença entre uma célula eucariota vegetal e uma célula eucariota animal? Então, entre a célula eucariota, ela existem dois tipos, a animal e a vegetal.
e existe uma diferença entre essas duas células. Então, na hora que você for fazer o desenho, você também consegue ver qual é essa diferença. Eu não quero texto de Bíblia, tá? É no máximo aí 2, 3 linhas, ok? Como é que eu posso fazer e responder essas questões? Tem na página 102, na página 103 aí e na 104, tá bom? A 105 tem um pedacinho só sobre essas perguntas, e os desenhos que eu estou pedindo para vocês desenharem tem também aqui no livro. Na página 104 tem o desenho da eucariota, animal e vegetal. Ó, animal e vegetal, da eucariota. Tá na página 104 de vocês aí, tá? Então, vocês vão fazer isso daí. A nossa próxima aula será ao vivo de novo. Por que que vai ser ao vivo? Porque vai ser a última prova antes da prova. Então, nós vamos fazer uma aula ao vivo para relatar aí sobre esse assunto que eu acabei de pedir para vocês. Sobre os desenhos e sobre essas duas questões aí. Combinado? Ô, Pro, essa é a maquete que as meninas do sexto ano tinham feito antes? Infelizmente, nós não vamos poder fazer maquete, né? Então, nós vamos fazer aí os desenhos, tá? Combinado? Quem quiser desenhar na folha sulfite e colar no caderno, pode fazer, acho que fica melhor. Você desenha na folha sulfite e depois você cola lá no caderno. Combinado? É para pintar, tá bom? Na próxima aula, vocês vão ter que me mostrar esses desenhos. Então, eu quero desenho pintado, bem caprichado. Vocês têm aí só que desenhar e responder 2 perguntas. Então, é muito fácil. Ok? Ok? Então, próxima aula será ao vivo novamente, porque é a última aula antes da prova. Ô, professora, Oi, Murilo. eu acho que eu já vi alguma dessas cédulas em um jogo. Alguma das duas eu vi. Então, bora lá desenhar, responder as perguntas. Pessoal, eu vou gravar a aula, vou disponibilizar para vocês aí, e daqui meia hora nós temos aula de matemática. Beleza? Beleza. Beijo para vocês, até daqui a pouco. Não. Tchau.